Você acha que a humanidade já passou pelo pior? E se eu te disser que já existiram doenças capazes de apagar até metade de uma população inteira em questão de anos? Hoje, você vai conhecer as epidemias e pandemias mais devastadoras da história da humanidade. Mas cuidado, algumas delas são mais assustadoras do que qualquer filme de terror. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa o like. Porque o que você vai ver aqui pode mudar a forma como você enxerga o mundo. Preparado? Então segura isso. A Praga de Atenas, 430 a.C., durante a Guerra do Peloponeso, Atenas já estava sob pressão. Mas então, algo invisível começou a matar. Relatos do historiador Tucídides, que sobreviveu à doença, descrevem sintomas assustadores. Febre extrema, olhos inflamados, sede insaciável, vômitos violentos e feridas na pele. Mas o pior não era físico, era o colapso social. Pessoas abandonavam os doentes nas ruas. Rituais religiosos deixaram de existir. A lei simplesmente perdeu o sentido. A cidade não foi derrotada apenas por Esparta, foi destruída por dentro. A Praga Antonina, 165 a 180 d.C. Quando os soldados romanos voltaram da guerra, trouxeram algo com eles, algo invisível e mortal. A doença se espalhou rapidamente por todo o Império Romano. Acredita-se que era varíola ou sarampo, mas ninguém tinha certeza. Os infectados sofriam com febre alta, inflamações e erupções na pele. No auge, cerca de 5.000 pessoas morriam por dia em Roma. O impacto foi devastador. Exércitos enfraquecidos, economia colapsando, cidades entrando em decadência. Foi um dos primeiros sinais da queda de um dos maiores impérios da história. A Praga de Cipriano, 249 a 262 d.C. Se a anterior já era ruim, essa foi ainda mais perturbadora. Relatos descrevem pessoas vomitando sem parar, perdendo a visão, ficando surdas e literalmente perdendo o controle do corpo. O bispo Cipriano descreveu a doença como algo quase apocalíptico. Roma chegou a registrar 5.000 mortes por dia. Mas o mais interessante, enquanto muitos fugiam, os cristãos cuidavam dos doentes. Isso ajudou a expandir o cristianismo, mostrando como até tragédias podem mudar culturas inteiras. A Praga de Justiniano, 541 d.C. Essa foi uma das primeiras pandemias globais registradas, provavelmente causada pela bactéria da peste bubônica, a mesma da peste negra. Começou possivelmente na África ou Ásia e se espalhou através de rotas comerciais. Os sintomas eram horríveis: inchaços dolorosos, bubões, febre altíssima, delírios, morte em poucos dias. Constantinopla virou um caos. Corpos se acumulavam nas ruas, sem ninguém para enterrá-los. Estimativa: até 100 milhões de mortos. E o mais impactante, isso impediu o Império Bizantino de dominar a Europa. Varíola. Poucas doenças foram tão cruéis e persistentes. A varíola causava febre alta, dores intensas e bolhas pelo corpo inteiro que deixavam cicatrizes permanentes. Mas o verdadeiro horror veio com a colonização das Américas. Povos indígenas, sem imunidade, foram dizimados. Em alguns lugares, até 90% da população morreu. Civilizações inteiras desapareceram, não por guerra, mas por um vírus. Malária. Diferente das outras,
essa nunca parou. Transmitida por mosquitos, ela age silenciosamente. Os sintomas incluem febre cíclica, calafrios, fraqueza extrema. E ao longo da história, matou milhões, especialmente em regiões tropicais. Alguns historiadores acreditam que ela pode ter mudado o rumo de guerras e até causado a morte de grandes líderes. A Peste Negra, 1347 a 1351. Essa foi o verdadeiro pesadelo da humanidade. Navios chegaram à Europa trazendo ratos e, com eles, pulgas infectadas. A doença se espalhou como fogo. Os sintomas eram aterrorizantes. Inchaços gigantescos, cheios de pus-pele escurecendo. Daí o nome Peste Negra. Morte em poucos dias, famílias inteiras morriam juntas. Cidades ficaram vazias. Estima-se que até 60% da população europeia morreu. Isso mudou tudo: economia, religião, estrutura social. Nada voltou a ser como antes. Cocoliste-Lee, 1545 a 1548. Uma das epidemias mais misteriosas da história. Aconteceu no México, e até hoje ninguém sabe exatamente o que era. Os sintomas eram brutais: febre alta, sangramentos intensos, morte rápida. Em apenas 3 anos, até 15 milhões de pessoas morreram. Alguns estudos apontam para uma bactéria, outros discordam. É um dos maiores enigmas da medicina. A Praga de Moscou, 1770. A peste voltou e trouxe o caos. Além da doença, a população entrou em pânico. Houve revoltas, ataques a autoridades, colapso no abastecimento. O medo matou quase tanto quanto a doença. Ebola, 2014 a 2016. Uma das doenças mais letais já registradas. Taxa de mortalidade altíssima. Os sintomas: febre, vômito, sangramento interno e externo. Comunidades inteiras foram devastadas. O medo era tão grande que até médicos eram evitados. HIV, ou AIDS. Uma pandemia silenciosa. Diferente das outras, ela não mata rápido. Ela enfraquece o corpo, lentamente. Sem tratamento, o sistema imunológico entra em colapso. Desde o início, mais de 75 milhões infectados, cerca de 32 milhões de mortes. Mas aqui existe esperança. Hoje, com tratamento, muitas pessoas vivem normalmente. E aí? Depois de tudo isso, dá para perceber uma coisa bem clara. A história não é só sobre o passado. É um aviso constante sobre o que ainda pode acontecer. Impérios caíram, civilizações desapareceram. E tudo isso por algo invisível. Agora eu quero saber de você. Qual dessas doenças mais te assustou? Comenta aqui embaixo porque eu leio tudo. E seu comentário pode virar o próximo vídeo aqui do canal. Se você curtiu esse conteúdo, já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, porque aqui a história não é só contada, ela te faz sentir. E cuidado, porque o próximo vídeo pode ser ainda mais perturbador. Até o próximo.